E o entrevistado dessa sexta-feira é o presidente da Central Única dos Trabalhadores de Mato Grosso, João Dourado, presidente da CUT. Obrigado por atender nosso pedido, João, estar aqui presente para falar aí sobre a classe dos trabalhadores. Nós que agradecemos. Boa tarde a todos. Bom, João Dourado, vamos começando agora com a primeira pergunta. Qual reflexão o senhor faz em prol do trabalhador neste momento de eleições políticas? Nós chamamos para o processo de reflexão porque o país está passando por um momento muito trágico, né, de um golpe que foi dado em 2016, e naquela época nós já dizíamos que o golpe era para cima da classe trabalhadora. E agora eu acredito que o trabalhador e a trabalhadora estão percebendo que realmente o golpe foi para cima da classe trabalhadora. Esse governo ilegítimo implantou aí as reformas que retiram o direito dos trabalhadores, como, por exemplo, a reforma trabalhista, a terceirização ilimitada em todas as atividades, o congelamento do orçamento para a saúde, educação, para todas as políticas sociais, infraestrutura, segurança, e que agora nós estamos aí num processo de que nós temos aí o poder na mão de reverter esse processo. Essas eleições são as eleições da vida da classe trabalhadora, porque todos aqueles que votaram contra a classe trabalhadora estão agora indo nas casas, apertando a mão e pedindo o voto do trabalhador. E o trabalhador precisa saber quem são aqueles que realmente votaram contra a classe trabalhadora. E nós precisamos fazer essa reflexão porque o pior ainda está por vir se nós não mudarmos esse cenário. A reforma da Previdência, por exemplo, que está parada lá, eles com certeza, se eles tiverem sucesso nesse processo, eles vão querer pautar a reforma da Previdência, que praticamente acaba com a aposentadoria dos trabalhadores. Eles querem continuar entregando o patrimônio público, né? A exemplo, a privatização da Eletrobras, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, e eles estão dizendo que se eles ganharem, eles vão fazer isso. Além de, obviamente, querer aumentar a carga tributária e não fazer as reformas necessárias que esse país precisa, né? Reformas estruturais, como a reforma agrária, a reforma tributária, a reforma política, e que poucos estão fazendo esse debate. Então, eu chamo a classe trabalhadora para essa reflexão. Nós precisamos mudar esse cenário, né? Trazer a democracia de volta, mas também eleger pessoas que possam representar de fato a classe trabalhadora. Recentemente, a CUT Mato Grosso entrou num acordo com o Sindicato dos Bancários, juntamente com a Confederação. Como é que foi essa negociação? Recentemente, a categoria bancária, né, que é uma categoria da base da CUT, né, no qual eu sou bancário, nós fizemos um acordo com os banqueiros, onde nós conseguimos não permitir que os banqueiros colocassem na convenção coletiva a reforma trabalhista. Eles queriam muito, eles insistiram, mas nós, na resistência, no processo de negociação, não impedimos isso. Então, nós tivemos uma campanha vitoriosa, com aumento real para esse ano de 1,34 e mais um aumento de 1% de aumento real o ano que vem, além de garantir todas as cláusulas sociais e econômicas dentro da convenção coletiva. Isso foi um exemplo de que a organização da classe trabalhadora, do que a categoria unida, com certeza consegue avançar no processo. E a exemplo que está acontecendo no país, aproximadamente 37% das convenções coletivas e acordos coletivos de outras categorias não foram assinadas com os patrões. Então, a reforma trabalhista realmente está atacando fortemente as outras categorias. Por isso, a reflexão de manter a categoria unida, de manter os trabalhadores organizados e filiados aos seus sindicatos, para nós continuarmos resistindo contra a reforma trabalhista. Mas, além disso, nós temos agora o processo eleitoral que nós precisamos reverter esse modelo e esse ataque.
e é com certeza melhorar a representação no Congresso Nacional, elegendo representantes dos trabalhadores, porque sempre eu digo, trabalhador tem que votar em trabalhador. A partir do momento que o trabalhador vota em patrão, ele vai depois perder o tostão, porque é isso que eles querem, retirar nossos direitos. E a categoria bancária, exemplo que foi o nosso acordo, conseguiu garantir todas as conquistas, mas isso, em relação aos outros trabalhadores, não tem acontecido. Os trabalhadores estão perdendo direitos, o trabalho intermitente está ampliando, o desemprego está ampliando, trabalhadores informais estão aí nas ruas vendendo uma coisa ou outra porque não tem emprego formal, e nós precisamos reverter esse modelo, reverter esse processo, né, com as eleições de 7 de outubro. Correto, presidente. Como se procede esses acordos coletivos entre sindicatos, entre as empresas? Infelizmente, a reforma trabalhista que está posta aí colocou o negociado sobre o legislado. Então, dependendo do sindicato que não tem força, que não tem representatividade, ele vai negociar com o patrão, o que sair dali vale. Né? Infelizmente, muitos sindicatos, muitos trabalhadores não têm condições de negociar com o patrão, então estão perdendo muito direito. Mas hoje nós temos exemplo de categorias que fazem acordos coletivos, né? E tem categorias que tem a convenção coletiva, que vale para o país inteiro, a exemplo da categoria bancária. Mas o que é mais grave do que isso é que na reforma trabalhista prevê que o negociado individual vale mais do que o acordo coletivo e do que a convenção. E isso é um absurdo. Como que o trabalhador vai negociar diretamente com o patrão se ele não tem a força necessária de negociar com o patrão no momento de crise, no momento de desemprego? Então, a reforma trabalhista já está trazendo bastante retrocesso. E o pior da reforma trabalhista, que está prejudicando os sindicatos, inclusive, é de que o trabalhador, quando ele se recorrer na justiça, e porventura ele perder o processo, ele tem que pagar as custas daquele processo. E isso diminuiu fortemente a questão do trabalhador procurar a justiça do trabalho. E isso nós vamos ter também um ataque à justiça do trabalho, que é o cobertor do trabalhador quando ele precisa buscar seus direitos. E essa reforma trabalhista também veio para destruir a organização sindical e o contrato de trabalho. Então, nós temos que reverter esse processo para que o processo coletivo, o processo de negociação, venha para agregar mais direitos dos trabalhadores e não retirar direitos. Claro que o que aconteceu com a categoria dos bancários hoje, na realidade, uma exceção, mas serve de reflexão de que a unidade da classe trabalhadora, a unidade da categoria é importante para nós conquistarmos nossos direitos. Correto, sem dizer também que os trabalhadores agora estão de mãos atadas diante dessa situação, né? Ou aceita ou não aceita, né? Porque quando o país está passando por uma crise econômica, política, com aumento de desemprego, porque falaram que a reforma trabalhista era para gerar emprego. Não gerou emprego e reduziu a renda do trabalhador. Então, no processo de desemprego, com o enfraquecimento do sindicato na questão de representação e na questão de financiamento. Então, vai para a mesa de negociação, o risco é muito grande de perder direitos. E aí fica aquela situação, o patrão também está passando por processo de crise, não resta dúvida que esse golpe tirou a capacidade do empresário de investir, porque não tem financiamento público nem privado para a empresa crescer, por isso nós estamos numa depressão, numa crise muito forte, e isso afeta diretamente o emprego. Então, os dois lados também estão sofrendo, né? A não ser os banqueiros que estão ganhando muito, mas o pequeno empresário e o empresário médio, o empresário do comércio, com certeza está sentindo na pele isso. Isso afeta na compra, na venda e também na geração de emprego, porque trabalhador desempregado não tem renda, não compra, o comerciante não vende, a empresa não, a indústria não produz, e nós estamos aí numa crise muito forte. Então nós precisamos reverter esse modelo, reverter essa situação com geração de emprego, com um modelo de desenvolvimento, com inclusão social, renda na mão do trabalhador para ele gerar, para ele mover a economia local,
olha como é que está o comércio de Cuiabá, olha como estão as empresas aqui. Então nós precisamos reverter esse modelo e nós temos um momento agora de unir forças, né, para a gente reverter esse modelo e o trabalhador voltar a ter mais renda e poder comprar e sustentar a sua família. Tá certo, presidente. Para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, a nossa entrevista, qual a posição tão somente da CUT de Mato Grosso, como as outras CUT, a CUT Nacional, em relação a este cenário de eleições? Esquerda ou direita? Quem está com a razão realmente de defender o trabalhador? Olha, quem está com a razão é aquele que coloca o trabalhador, coloca o ser humano em primeiro plano, em prioridade. Então, nós defendemos que esse país precisa acabar com a polarização. Esse país precisa ter unidade, precisa ter respeito. Nós não podemos permitir o ódio, né, o fascismo, né? Essa história de entre coxinha e mortandela, isso não traz benefício para o país. Nós somos brasileiros acolhedores, nós acolhemos as pessoas, então nós temos que buscar a solidariedade e o compromisso. O que esse país está precisando é de unidade para voltar a crescer, gerar renda, fazer inclusão social, para que todos possam ter dignidade. Nós não podemos achar só uns ganham muito em detrimento da maioria que não tem renda e está na miséria. Nós precisamos de governantes que pensam um povo de maneira geral, para reduzir a desigualdade, para reduzir a concentração de renda, para que o trabalhador possa ter dignidade, possa voltar a comer, a viajar, a estudar, a dar condições melhores de vida para os seus filhos. E para isso nós temos que entender, escolher aqueles que de fato estão pensando nisso, que é um país mais justo, mais igualitário. Muitos estão fazendo propaganda enganosa, tentando enganar o povo, mas o povo é sabedor de que é preciso eleger aqueles que de fato vão defender os seus interesses, o seu dia a dia, com renda, com emprego, com dignidade, com segurança e com justiça. Então, nós da CUT, nós não queremos polaridade, nós queremos inclusão social, né? O país tem riqueza suficiente para que todos possam ganhar o seu dinheiro e viver de maneira decente, com dignidade, com justiça social. Ok, obrigado pela sua presença, presidente João Dourado, aqui no programa Trabalhador em Ação. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e aí peço para que cada um e cada uma acesse o site, porque é um programa que dialoga com a classe trabalhadora e vocês estão de parabéns. Eu conversei com João Dourado, presidente da CUT Mato Grosso. A todos vocês tenham uma boa sexta-feira e um excelente final de semana e até a próxima.